Olá, queridos, graça e paz. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e hoje a gente vai entrar aqui numa das histórias mais intensas do livro de Juízes. Nós vamos caminhar hoje juntos, pelos capítulos 13 a 15 desse livro e a gente vai ver que acontece quando a força não vem de fora, mas vem do propósito de Deus. E mais uma vez aqui o povo de Israel tinha se afastado de Deus e por causa disso, o Senhor de novo permitiu que eles fossem dominados pelos filisteus por 40 anos. Era um tempo longo, pesado e de opressão. Mas mesmo nesse cenário difícil, Deus começa algo novo. E ele não começa com um exército, Deus ele começa com uma promessa. E nessa promessa, havia um homem chamado Manoá da tribo de Dan. A sua esposa não podia ter filhos, mas um dia tudo muda. Vem um anjo do Senhor e aparece a ela e diz: você não pode ter filhos, mas ficará grávida e dará à luz a um menino. E junto com essa promessa vem uma direção. Ela não deveria beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada impuro, porque aquele menino seria separado para Deus desde o ventre. Ele seria um nazireu, alguém totalmente consagrado com um propósito especial. Porque aquele menino ele começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. E quando Manoá soube disso, ele orou, pedindo que o mensageiro voltasse para explicar melhor como deveriam criar o menino. E Deus respondeu. O anjo apareceu novamente e Manoá, tentando entender melhor, perguntou o nome dele. E o anjo respondeu: por que você pergunta o meu nome, se ele é maravilhoso? Ou seja, não era só um nome, Era como se ele dissesse: eu sou muito maior do que você pode entender. Eu imagino ali Manoá, naquele momento, tentando compreender, querendo detalhes, querendo ter controle da situação. Mas Deus vem e mostra que nem tudo cabe aqui, na nossa lógica, no nosso pensamento. Tem coisas que Ele faz que não dá para explicar, só dá para confiar. E às vezes a gente quer resposta clara, caminhos bem definidos, mas Deus ele continua sendo maravilhoso, maior do que aquilo que a gente consegue entender. E depois disso, Manoá e sua esposa oferecem um sacrifício. E algo impressionante acontece. O anjo sobe na chama do altar e desaparece. Naquele momento eles entendem, não era apenas um mensageiro, eles tinham tido um encontro com o próprio Deus. Então o menino nasce e recebe o nome de Sansão. Ele cresce e a Bíblia diz que Deus o abençoava. O Espírito do Senhor começava a agir na vida dele. Mas junto com esse crescimento, algo também começava a aparecer. Sansão tinha um chamado poderoso, mas ele tinha um coração impulsivo. Um dia ele desce até uma cidade dos filisteus, vê uma mulher e diz aos pais: eu a vi, eu quero que ela seja minha esposa. Os pais tentam aconselhar, lembram que havia mulheres no próprio povo de Israel, mas Sansão insiste. Ele queria do jeito dele. E mesmo assim, a Bíblia mostra que Deus estava usando aquela situação dentro de um plano maior contra os filisteus. No caminho, algo inesperado acontece. Um leão avança contra Sansão. Mas o Espírito do Senhor vem com poder e ele rasga o leão com as próprias mãos. Dias depois, passando pelo mesmo lugar, ele encontra mel dentro do corpo do leão. Ele come e dá também aos pais. Mas aqui tem um detalhe importante. Como nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Aos poucos, Sansão começa a tratar como comum aquilo que Deus tinha separado como santo. E durante a festa de casamento, que durava 7 dias, Sansão propõe um enigma aos filisteus. Eles não conseguem descobrir a resposta, então ameaçam a esposa dele para que ela descubra. Ela insiste, pressiona, chora, até que Sansão acaba contando. E quando os filisteus respondem o enigma, ele percebe a traição. Cheio de ira, ele diz:
Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto. E então ele desce até outra cidade, mata 30.000 homens e usa roupas deles para pagar a aposta. Mais tarde, quando tenta voltar para sua esposa, descobre que ela foi entregue a outro homem. E a situação só piora. Sansão captura 300 raposas, amarra ela em pares, coloca tochas nas caudas e solta nas plantações dos filisteus. O fogo se espalha e destrói tudo. Como resposta, os filisteus queimam a mulher e o sogro de Sansão. A violência só aumenta, um ciclo que parece não ter fim. E depois disso, Sansão se refugia em uma caverna. Então algo surpreendente acontece. 3.000 homens de Judá vão até ele. Com medo eles dizem: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? E decidem amarrá-lo para entregá-lo. Sansão permite. Mas quando os filisteus vêm ao encontro dele gritando de vitória, o Espírito do Senhor vem mais uma vez com poder. As cordas se rompem como se fosse nada. E ali no chão, ele encontra uma queixada de jumento. Com aquilo nas mãos, ele mata 1.000 homens. Aquele lugar passa a se chamar Ramat-Leí, o Monte da Queixada. Depois disso, exausto e com muita sede, Sansão clama ao Senhor e Deus responde. Faz brotar água de uma rocha naquele lugar que fica conhecido como Enhacoré, a fonte daquele que clama. E Sansão é restaurado. A Bíblia diz que ele julgou Israel por 20 anos. E quando a gente olha para essa história, algo fica muito claro. Sansão tinha uma força impressionante, mas a maior luta dele estava dentro dele. Ele foi separado por Deus, mas nem sempre viveu como alguém separado. E isso mostra que o povo ainda precisava de um libertador maior. E é aqui que Jesus se revela. Sansão tinha força física. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Sansão enfrentava inimigos de fora. Jesus venceu o maior inimigo, o pecado. Sansão muitas vezes agia no impulso. Jesus viveu em perfeita obediência. Onde Sansão foi limitado, Jesus é completo. E essa história nos lembra de algo profundo. Não adianta ter força por fora se o coração não estiver alinhado com Deus, porque o verdadeiro poder não está na nossa força, mas na presença de Deus em nós. Que hoje o Senhor alinhe o nosso coração, fortaleça a nossa vida e nos lembre que é Ele que sustenta cada passo da nossa caminhada. Essa é a Bíblia Viva. Um grande abraço e até amanhã.